Olá pessoal, que bom, estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo uma série sobre fé. O justo pela sua fé viverá. E nós estamos tirando exemplos da vida de Abraão, ali do livro de Gênesis, e aplicando a nós no tempo da nossa vida, da igreja, ok? Hoje nós vamos ver o estudo número 21, companheiros de viagem. E nós temos uma frase aqui para introduzir o assunto. A genuína vida cristã é um relacionamento do tipo Iada com o Senhor. A gente já falou sobre isso já há algum tempo, né? Esse relacionamento Iada é um relacionamento experimental. Não é apenas conhecer Deus de informações ou alguma coisa superficial, apenas intelectual. Iada fala de relacionamento, de andar junto. Isso fala de intimidade. É algo experimental e é pessoal, cada um, ok? E nós crescemos nesse relacionamento com o Senhor. Quando você nasce bebê, mas você não vai ficar bebê para o resto da vida. Você tem que crescer, você tem que interagir, você tem que adquirir experiências. O que acontece no mundo natural serve de analogia para o que deve acontecer no mundo espiritual, ok? Então isso é básico, nós não vamos nem... E ainda mais importante é que para você ter utilidade nas mãos de Deus, você tem que conhecê-lo. Como é que você vai levar um conhecimento que você não tem? Vai virar uma coisa acadêmica, intelectual. Ela não vai ter relevância, influência, ela não tem poder, ela não tem unção. Porque tudo começa por uma intimidade, uma comunhão íntima com o Senhor. Porque é o Senhor que vai te usar na obra do ministério, da edificação da igreja. E como é que você vai falar de um Deus que nem você conhece? Ou você conhece apenas de ouvir falar? Não, aí é um espírito religioso, nós estamos fora disso, ok? Nós vamos levar um Deus que nós conhecemos, um Deus que tem operado todos os dias na nossa vida, um Deus que nos protege, um Deus que é provisão na nossa vida, um Deus que tem direção na nossa vida, um Deus que nos corrige, um Deus que nos enche de graça e de sabedoria. Tudo isso é experimental, para levar para a vida do outro, que muitas vezes não conhece Deus, nunca teve nenhum contato com Deus. E tudo isso é espiritual e é movido pela fé. Então a gente tem que fixar esses pontos para a gente entender o que é ser companheiros de viagem. Andarão dois juntos, se porventura não estiverem de acordo. Não é o que diz a palavra de Deus? Como é que eu vou andar com Deus se... Não é que Ele não me conheça, Ele me conhece. O problema é se eu o conheço. E como é que eu vou andar junto? Como é que eu vou operar no nome dEle se eu não entrar em linha com o padrão do céu? Porque na verdade quem tem que se alinhar sou eu. Então, e esse alinhamento vem de uma experiência, de um conhecimento, né? Conhecendo ao Senhor e crescendo na graça e operando na unção. A nossa vida é assim. Caso contrário, nós vamos seguir aquela rotina de sempre, que não vai ter relevância num mundo tão hostil, tão tenebroso, e nós estamos no meio de uma guerra espiritual. A gente nunca pode se esquecer desse tipo de coisa. E aqui, o que é citado aqui é o companheirismo
de Sara com Abraão. Sara deve ter conhecido Abraão por volta dos 15 anos. Abraão devia estar com 25 anos quando se casaram. E Sara faleceu, veio a óbito com 127 anos. E esses dois caminharam juntos durante todo esse tempo, juntos na tribulação, na provação, nos desafios, e juntos andando com Deus e crescendo no conhecimento de Deus. E Abraão lamentou e chorou pela morte da sua esposa. Uma vida inteira andando juntos e obedecendo a Deus. Erraram, cometeram alguns enganos pelo caminho. Claro, todos nós fazemos a mesma coisa. Deus não nos rejeita porque a gente comete algum erro. Deus não gosta de gente rebelde, teimosa, obsessiva, que fica insistindo no mesmo ponto e nunca se arrepende. Como é que Deus vai mudar, vai transformar a vida de um rebelde? Então o problema está do lado de cá, não está com Deus, ok? E é uma questão de fidelidade. Para andar junto é uma questão de fidelidade. Porque quando você se casa com uma pessoa, você não a conhece nos detalhes. É evidente que, por uma questão de prudência, você investigar, você pesquisar. Lógico, ninguém vai tomar uma decisão tão importante sem uma base, sem uma fundamentação. Ok? Porque toda escolha, ela tem que ter sabedoria, não é? Mas você ainda não conhece a pessoa nos mínimos detalhes, porque ao longo do tempo, diante das provações, é que você vai conhecendo a outra pessoa, ok? E na verdade, Deus não tem problema, com Ele não há nenhum problema. Aliás, Deus só tem solução, né? Deus não muda, eternamente é o mesmo. Deus é fiel, Ele não tem problema de caráter. Quem tem problema somos nós. E por que Deus nos prova? Por que Deus nos coloca muitas vezes numa situação de teste? Porque Ele me conhece, mas eu não me conheço verdadeiramente. Então Ele me prova para que, através da provação, eu reconheça algumas verdades. É como se Ele estivesse numa escola, numa pedagogia do Espírito Santo, revelando quem sou eu diante dos meus olhos. E aí eu reconheço a minha dependência da graça, do poder, da unção do Espírito, para Ele trabalhar a minha vida e transformar a minha vida. Mas se eu sou rebelde, se eu sou míope, eu não enxergo, não quero enxergar, como é que Deus vai trabalhar a transformação do meu caráter, da minha vida? Como é que Deus vai trabalhar a purificação do meu coração? Difícil, né? Então tem que ter uma humildade da minha parte e um aquebrantamento diante de Deus, reconhecendo a minha dependência dEle. A gente já comentou isso há algumas semanas atrás. Deus não viola a minha singularidade. Isso é uma coisa importantíssima que eu tenho que ter convicção. Ele me projetou assim. Então, Ele não vai violar aquilo que Ele projetou. Mas a minha singularidade, ela só encontra verdadeira expressão de dignidade e honra quando Cristo é tudo em mim. É interessante, o Espírito Santo esses dias estava me mostrando essa verdade.
Ney, você só vai ser a melhor versão quando Cristo, o Filho único do Deus vivo, for tudo na tua vida. E isso é um aprendizado ao longo do tempo e da minha caminhada com Deus. Por isso que eu não posso, numa soberba, numa arrogância, achar que eu já estou pronto, que eu já sou maduro, que eu não tenho falta de nada. Você vai acabar caindo na mesma coisa da igreja de Laodiceia, um cego que não reconhece a própria fragilidade, não é? Aí, quando você se humilha diante de Deus, Ele te levanta em honra. Essa é a verdadeira questão de andar junto com Deus. E aí, conforme Deus vai trabalhando várias áreas da minha vida, Ele vai me levantando em poder, em unção, em sabedoria, para que eu seja um canal na vida de muitos, um canal de bênção. É sempre com um propósito, e eu tenho que entender essa maneira de Deus trabalhar na minha vida. Olha, veja bem, Abraão andou com Sara por 112 anos. Qual casamento que dura esse tempo? Fala para mim, na minha geração, na nossa geração. A pessoa casa com 6 meses, já está entrando com pedido de divórcio, de separação. Que coisa louca, né? E Abraão andou com Sara 112 anos, só tiveram um filho, o filho da promessa, Isaque. E da descendência de Isaque vem Jacó, as tribos de Israel, a tribo de Judá, e da tribo de Judá vem o Messias. Uma vida frutífera, porque tanto Abraão cresceu na fé, foi desafiado na fé, quanto Sara, os dois. E os dois andaram juntos por todo esse tempo. É um exemplo maravilhoso para nós, para a nossa geração tão volátil, que tão assim, que muda com muita facilidade em função das circunstâncias. Esses dois caminharam juntos por mais de um século, e enfrentando todo tipo de dificuldade, porque Abraão teve que deixar a casa do pai, pegar a sua esposa e partir para uma terra que ele nem conhecia, para ele aprender a depender de Deus, a andar pela fé. O justo por sua fé viverá. Então, a questão é o tamanho da minha fé. É por isso que Deus nos prova, porque essa é a maneira que Deus estabeleceu para nós andarmos com Ele e experimentarmos tudo que Ele tem para nós. Mas eu não posso andar pela fé com aquela velha estrutura de entendimento. O velho Ney de sempre. O velho Ney tem que morrer. Uma nova estrutura de entendimento espiritual, de sabedoria espiritual, tem que desabrochar na minha vida, para que eu possa conhecer esse Deus tremendo e experimentar a sua perfeita, santa, agradável, maravilhosa vontade para a minha vida, porque Ele me ama. Eu tenho que me agarrar nessas coisas, porque o diabo, a pressão do mundo, da carne, vai trabalhar no sentido de eu desacreditar desses atributos tremendos, maravilhosos do meu Deus. Porque onde entra a dúvida, vem o engano e vem uma escolha errada. Então eu já tenho que aprender a andar com Deus, conhecendo os seus atributos, para que eu ganhe estabilidade, segurança na minha jornada com Ele. Ok? E se você quiser ver o registro da fé desse casal maravilhoso, está lá em Hebreus capítulo 11. Está registrado lá o testemunho de Abraão e de Sara. Ok? Bom, aí eu trago a questão
para a comunidade da fé. Eu não posso terminar o nosso estudo aqui sem trazer essa reflexão. Nós somos uma família. A igreja é uma família, é a família de Deus. A igreja é uma comunidade da fé. Não é um grupo que se reúne. Nós somos uma comunidade da fé. E qual é a importância da minha fidelidade? Porque a igreja local é onde eu estou. Comunidade da fé é onde eu estou. É ali que eu vou expressar e desenvolver a minha fidelidade. E é ali que eu vou ser um canal de bênção. Eu não posso ser um canal de bênção sendo uma pessoa isolada, independente, autônoma. Não é assim que funciona no reino de Deus. Porque Deus colocou cada um como membro no corpo de Cristo, com uma unção, com a sabedoria, com um propósito, com uma finalidade. E eu sozinho, qual é a expressão? E eu não posso ser um crente para mim mesmo, né? Não, eu sou crente, salvo em Jesus Cristo, e eu tenho uma missão na minha vida. E a missão envolve o outro, porque Deus ama as pessoas. E Ele quer me usar como instrumento, é o que Ele tem. Nós, como embaixadores do reino na terra, no tempo da nossa existência. Então eu tenho que desejar com intensidade esse trabalhar do Espírito na minha vida, para que eu tenha uma expressão máxima de bênção na vida do outro. E tudo para a glória de Deus, porque quando eu abençoo a vida de alguém, alguma expressão de ação de graças vai subir diante de Deus e Ele será engrandecido e conhecido na terra. Eu sou apenas um canal. Então a maturidade na minha vida, a liberdade na minha vida é como um canal desobstruído por onde a unção flui. Livre. E eu não retenho a unção. Eu não sou mesquinho. A unção passa pela minha vida e alcança o outro. E quanto mais eu dou, quanto mais eu distribuo, mais a unção flui. Com Deus é assim que funciona. Se você retém a unção, você vira uma figueira estéril. É simples assim. E nós temos que entender essas verdades espirituais para a gente se posicionar corretamente diante de Deus. Agora, fora da igreja, você não é bênção. Um desigrejado, perdido lá no sofá da sala, ele não é bênção. Ele apenas está perdido, é isso. Então, congregar, como o livro de Hebreus coloca, é uma necessidade. E como é que eu vou crescer sem que o meu irmão esteja interagindo comigo? E como é que a minha comunidade vai ser abençoada se eu não interagir com ela? E não adianta levantar uma desculpa, mas a igreja tem muitos problemas, as pessoas são muito problemáticas, e daí? Eu também sou problemático, eu também já fui problemático, e Deus usou muitas pessoas para trabalhar a minha vida. Então a gente tem que baixar um pouco a bola, né? Um pouco de humildade aí, para a gente entender que nós estamos caminhando juntos numa jornada, assim como Abraão andou com Sara. Eu tenho que andar com a minha comunidade, com os meus irmãos que estão ali na comunidade junto comigo, e nós crescemos juntos, em fidelidade, em sabedoria, em poder, em unção, e nós somos cooperadores do Espírito Santo, coletivamente, porque eu não tenho todos os dons, eu não tenho todos os ministérios, então eu dependo do outro.
Então nós somos cooperadores do Espírito, mas nós somos cooperadores uns dos outros, para fazer o que a igreja tem que fazer. A igreja é um organismo vivo, não é apenas uma placa, ok? Um organismo vivo onde um membro depende do outro. Olha aqui a minha mão, é um membro, não é? Olha aqui a minha orelha, é outro membro. Olha aqui o meu nariz, é outro membro. E quando um ataque vem contra o meu nariz, o que a minha mão faz? Ela se levanta para defender o meu nariz. O próprio corpo serve como analogia de como deve ser a comunidade da fé. Um lutando pelo outro, um defendendo o outro, não importa as dificuldades, cada um cumprindo a sua missão, cada um sendo fiel ali aonde Deus o colocou. E aí todo o corpo cresce em unidade. E é isso que glorifica a Deus, ok? Então, outro exemplo que a gente dá da comunidade é o cordão de 3 dobras. Um cordão trançado, ele é muito mais resistente do que eu sozinho. Então eu não posso me afastar da comunhão com os irmãos da comunidade. Ele ora por mim, ele me ajuda, ele coopera. Sozinho eu não vou conseguir. Nós dependemos uns dos outros, nós somos uma família. Então o espírito de pertencimento deve estar entranhado no meu coração. Não é apenas um local para frequentar. A igreja não é isso. Igreja é uma família da qual eu estou fazendo parte, e eu defendo essa família com a minha própria vida, porque eu faço parte dela. Não é apenas eu vou frequentar, se eu não gostar eu vou sair e vou para outro lugar. Isso não mostra fidelidade nenhuma, porque não tem espírito de pertencimento, ok? Isso é um casamento. Assim como nós estamos casados com Cristo, comprometidos com Ele até o arrebatamento, eu também estou casado com a minha igreja local. E é aqui que eu vou mostrar todo o meu potencial. É aqui que eu vou mostrar toda a minha fidelidade e toda a minha utilidade. E toda a igreja é abençoada. E ninguém é maior do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém. Ok? Então é isso o assunto que nós tínhamos para hoje. Que você pense nessas coisas com seriedade e se comprometa a ser fiel na sua igreja onde você está. Olha que coisa esquisita. Um dia você está aqui na nossa igreja, outro dia você está na outra igreja, aí no outro dia você vai numa outra igreja. Afinal de contas, você é fiel aonde? Eu não tenho nada contra nenhuma igreja. Eu acho que cada um cumpra o seu papel e faça o seu trabalho. Mas eu não posso virar turista, andando daqui para lá, de lá para cá. Você não é fiel aonde você não fica, onde você não permanece. Como é que eu vou ser fiel ao pastor Luciano Subirá, que está lá em Curitiba, se eu não moro em Curitiba e nem conheço Curitiba? Eu posso ajudar financeiramente, eu posso orar pela vida dele, eu posso ver os vídeos da igreja dele, mas fidelidade é um negócio tete a tete, cara a cara. É preciso andar junto com o seu pastor para você mostrar fidelidade. A gente tem que entender isso. É a mesma coisa do casamento. Você tem que andar com a sua esposa, senão como é que você vai ser fiel? E as pessoas não percebem a implicação espiritual que isso tem. Aí é a sua utilidade que cai, porque um turista, como é que eu vou confiar num turista?
Como é que eu vou designar algum ofício, alguma missão para alguém que um dia está, outro dia não está? Não posso, até por uma questão de prudência e de inteligência. Não é assim no mundo natural. Um patrão não pode confiar num empregado que vai trabalhar só quando quer. Isso não funciona. E na igreja é a mesma coisa. Então a gente traz essas realidades assim com bastante ênfase, impactante, para ver se a ficha cai e a gente começa a rever os nossos paradigmas e o nosso procedimento. Ok? Isso é bom, isso traz maturidade, isso traz utilidade, isso é uma bênção, não só na minha vida, como na vida daqueles que estão à minha volta. Ok? Pense nisso, em espírito de oração, com um coração humilde, e deixe o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Que você tenha uma semana maravilhosa e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.